Bem-vindos a essa nossa análise mais aprofundada. Hoje a gente tem aqui um material, nossa, fascinante, uma seleção de trechos de Moby Dick, aquela obra colossal do Herman Melville. Exato. São passagens que levam a gente desde, sei lá, pensar sobre a palavra baleia até os momentos finais, o clímax da jornada trágica do Pequod. É uma chance ótima de navegar mesmo nessas águas do texto, né? Mesmo sendo só fragmentos, eles são muito densos, cheios de significado, descrições, nossa, muito vivas, e as questões existenciais que o Melville joga pra gente. A nossa tarefa aqui é tentar desvendar como, mesmo só com essas partes, ele consegue construir um universo tão complexo e até perturbador em volta da caça à baleia lá no século XIX. Gente aqui. Depois a gente foca nos personagens, que são inesquecíveis, e claro, na figura mítica da baleia branca. Pronta pra zarpar? Vamos lá. Olha, logo de cara, os textos já mostram pra gente o poder de atração quase místico do mar. Aquela ideia de que meditação e água são casadas pra todo sempre. Sim, essa frase marcante. E tem a menção a Narciso, né? Mas não por vaidade, mas por esse fascínio de ver o inefável refletido na água, assim. Parece que existe um chamado universal pro oceano. E o coração disso tudo, pelo menos na América que ele descreve, é a ilha de Nantucket. Nantucket. Surge nessas passagens como um lugar quase mítico mesmo. O berço da caça-baleia americana. Uma ilha arenosa, isolada, sabe, varida pelo vento, que Melville descreve como tendo conquistado o mar. É de lá que saíram os primeiros caçadores indígenas, as primeiras embarcações. Aí, em contraste, tem New Bedford. É apresentada como um portal mais novo, só que mais cosmopolita, mais vibrante para esse mundo. Ah, New Bedford. Ele descreve como uma cidade de contrastes assim, gritantes. Ruas com mansões, sabe, riqueza vinda do óleo de baleia, lado a lado com tavernas, as docas fervilhando de marinheiros de todo lugar do mundo. Inclusive os verdadeiros canibais que o Ismael observa. Nossa! Isso choca o leitor, né? E já introduz aquele tema do exótico, do selvagem. E uma vez a bordo do Pequod, essa sociedade se revela em miniatura, com suas regras, suas tensões. A hierarquia na cabine durante as refeições é um exemplo perfeito disso, né? É quase teatral. Sem dúvida. A descrição das refeições, ela diz muito. Primeiro, o capitão Ahab e os oficiais imediatos Starbuck, Stubb e Flask. Eles comem num silêncio que chega a ser opressor, dominado pela presença sombria, quase monossilábica do Ahab. Pesado. É uma demonstração clara de poder, de isolamento. Aí logo depois entram os três arpoadores, Kekeg o polinésio, Tastego o indígena e Dagu o africano. A atmosfera muda completamente. Como assim? Eles comem com uma voracidade, uma falta de cerimônia, que o Melville chama de democracia quase frenética. É um contraste social muito forte. E ainda tem o pobre camareiro, o doughboy. Ah, sim, o doughboy. É descrito como sujeito pálido, nervoso, sempre intimidado pela truculência quase brincalhona dos arpoadores. Essa estrutura social rígida acaba se refletindo no trabalho, né? Que é incessante. A vigia lá no topo do mastro, por exemplo, os textos descrevem não só como um trabalho crucial, mas como um espaço de solidão extrema. Exato. Onde o vigia pode se perder em devaneios filosóficos, olhando aquela imensidão toda, mas também corre o risco constante de cair ou de não ver a presa. O Melville até critica a falta dos ninhos de corvo, né? Aquelas plataformas de proteção. Sim, ele lamenta essa falta de proteção, sabe? Ressalta a dureza da vida do baleeiro americano. E a descrição do trabalho continua com uma intensidade brutal. O processo de esquartejar a baleia, o cutting, Nossa, essa parte é forte. é pintado com cores muito fortes. O navio vira um matadouro flutuante, coberto de sangue, de gordura. Os oficiais ficam em plataformas precárias sobre o mar, cortando a manta de gordura da baleia, enquanto a carcaça gigantesca gira na água, atraindo tubarões. É um cenário frenético. Um trabalho perigoso e muito visceral. Muito. E quando a noite cai, aí surge outra imagem poderosa. A refinaria a bordo, os Try Works. A descrição é quase dantesca, não é? Totalmente dantesca.
com as fornalhas alimentadas pela própria gordura da baleia, iluminando o convés com aquelas chamas avermelhadas, uma fumaça escura e os arpoadores pagãos atuando como foguistas nesse cenário infernal. O próprio Ismael diz que sentiu como se o navio estivesse navegando pelas trevas do inferno. Essa imagem dos Try-Works é uma das mais memoráveis, mais simbólicas. Sugere que a própria busca pela baleia, ou talvez a natureza da indústria, tem algo de infernal mesmo, ou desumano. Mas olha, nem tudo é só trabalho brutal. Ah, não! Não, os excertos também destacam costumes sociais únicos, como o gam. É fascinante como Melville descreve essa prática que era exclusiva dos baleeiros. O gam, o que era isso? Quando dois navios baleeiros se encontravam em alto mar, eles paravam. Aí trocavam visitas entre os capitães, os imediatos, compartilhavam notícias, cartas, informações sobre onde as baleias tinham sido vistas. Que interessante. Era um ritual de camaradagem, de troca vital numa profissão tão isolada. Uma coisa que não existia em navios mercantes ou de guerra, por exemplo. Isso mostra uma comunidade com códigos próprios, né? E falando em costumes, tem a arte do screenshander. Aqueles entalhes que os marinheiros faziam nos dentes e ossos de baleia nas longas horas de ócio. O que isso diz pra gente sobre esses homens? O screenshander revela uma faceta interessante. É uma arte que exige paciência, habilidade manual, um certo senso estético, e surge justamente nesse ambiente de selvageria e tédio. Melville parece admirar essa capacidade de criar beleza, minúcia, a partir dos restos da caça brutal. É como se a selvageria do mar também pudesse ser engenhosa, artística, não só destrutiva. Mostra a complexidade desses homens, que não são apenas caçadores rudes, entende? Entendo. E essa complexidade se aprofunda quando a gente olha para os personagens centrais que aparecem nesses trechos. Começando pelo Ismael, nosso guia nessa jornada. Ele não embarca só por aventura, certo? Tem algo mais profundo ali. Com certeza. O Ismael é levado ao mar por uma inquietação existencial, uma melancolia que ele chama de hipos. Ele vê a viagem num baleeiro como uma alternativa ao suicídio filosófico. A perspectiva dele é de um observador atento, reflexivo. E é em New Bedford que ele encontra o Quickig. Exato. E a relação que se forma ali é surpreendente e central para a história. O Ismael, que no começo fica hesitante diante do canibal tatuado, rapidamente supera os preconceitos e forma uma amizade profunda, baseada no respeito mútuo. Sim, a cena em que o Ismael decide participar do ritual do Quickig com o pequeno ídolo negro Yojo é muito significativa. Ele justifica dizendo que prefere rezar para um deus sensato de madeira do que para um deus insensato de pedra. É uma lógica peculiar, né? E invoca a regra de ouro, fazer ao outro o que gostaria que fizessem a ele. É uma lógica interessante para um homem civilizado abraçando um ritual pagão. Essa cena desafia totalmente as noções convencionais de religião, de civilização, e o Quickeg, por sua vez, não é apresentado como um selvagem estereotipado. Pelo contrário. Não mesmo. É uma figura de grande dignidade, nobreza natural. Um príncipe de uma ilha fictícia coberto por tatuagens hieroglíficas. Ele veio ao mundo cristão buscando conhecimento para o povo dele, mas se decepcionou profundamente com a hipocrisia, a crueldade, a infelicidade que encontrou. Que triste. E a calma dele diante da doença, pedindo caixão canoa e encarando a morte com serenidade, é notável. E a força, a lealdade dele, ficam claras em atos como salvar o tastego de se afogar dentro da cabeça do cachalote. Quickig é fascinante, mas o centro gravitacional do Pickwick é sem dúvida o Ahab. A entrada dele em cena é toda preparada, e quando ele finalmente aparece no convés, a descrição é inesquecível. Aquela figura sombria, marcada pela cicatriz lívida, a perna de osso de baleia. Sim, a descrição do Ahab é muito poderosa. Ele irradia uma autoridade sombria, uma determinação inflexível. Melville compara a uma fortaleza de bronze. A obsessão que o consome é revelada de forma teatral naquela cena famosa. A do dobrão de ouro? Essa mesma. Ele reúne a tripulação, prega o dobrão espanhol no mastro principal e oferece como recompensa a quem avistar primeiro Moby Dick, a baleia branca.
É ali que ele inflama todo mundo com o discurso passional dele, transformando uma viagem comercial numa missão pessoal de vingança. E essa obsessão se manifesta em fúria, né? Como quando ele ameaça o Stubb por um simples comentário. Mas também tem momentos de vulnerabilidade. Os textos sugerem isso. Sim, e isso torna o Ahab muito mais complexo do que um simples vilão. A gente vê a determinação implacável dele, por exemplo, quando ele faz aquele ritual quase pagão para forjar um arpão especial. Temperado com sangue. Exato, temperado com o sangue dos 3 arpoadores pagãos, destinado exclusivamente a Moby Dick. A gente vê a rejeição dele à ordem cósmica tradicional quando ele esmaga o quadrante. Um instrumento de navegação. Isso, um instrumento essencial para a navegação que usa o Sol. Ele declara que vai seguir o próprio caminho, guiado só pela vontade dele e pelo rastro da baleia. No entanto, tem momentos de introspecção, quase arrependimento, especialmente em conversas com o Starbuck. Ah, é? Ele confessa o peso da solidão de décadas no mar. Admite se sentir impelido por forças maiores, como um tenente das parcas. E a relação dele com o pequeno Pip, o menino que enlouquece, mostra um lado inesperadamente protetor. Talvez até identificado com a alienação do garoto. E ainda tem a figura enigmática do Fedallah, ou Parsi. Quem é ele exatamente? E qual o papel dele? O texto descreve ele de forma bem sinistra. Fedallah e a tripulação silenciosa dele, de origem asiática, surgem quase como espectros a bordo. Ele é um Parsi, ou seja, um seguidor do zoroastrismo, uma religião persa antiga. Isso já adiciona uma aura de mistério, de fatalismo oriental. Ele funciona como uma espécie de sombra ou alter ego sombrio do Ahab, sempre por perto, silencioso. E as profecias dele sobre a morte do Ahab. Aquelas dos carros fúnebres? Essas mesmas. E envolvendo carros fúnebres não feitos por mãos humanas, a necessidade da morte do próprio Fedallah antes e a morte de Ahab por cânhamo. Tudo isso cria uma atmosfera de destino inescapável que paira sobre toda a segunda metade da narrativa que a gente tem nesses trechos. Essas profecias aumentam a tensão dramaticamente. E em contraste direto com essa escuridão toda, essa obsessão, a gente tem o Starbuck. O primeiro imediato, a voz da razão. Exatamente. Starbuck é crucial como contraponto ao Ahab. Descrito como um Quaker de Nantucket, membro de uma seita religiosa conhecida pela retidão moral, pelo pacifismo, embora adaptado à vida dura no mar, ele é corajoso, extremamente competente como baleeiro, mas também é profundamente religioso e pragmático. Ele não aceita a missão do Ahab. De jeito nenhum. Ele vê a missão não só como loucura, mas como blasfêmia. Para ele, caçar baleias é um trabalho perigoso, mas legítimo. Agora, caçar uma baleia específica por vingança, isso é desafiar a Deus, desafiar a natureza. Faz sentido. Os confrontos dele com o Ahab são carregados de tensão moral. E os apelos finais dele, tentando lembrar o Ahab da humanidade dele, da esposa, do filho, são particularmente comoventes, desesperados. Ele representa a luta da consciência contra a monomania, né? E temos também o Pip, o jovem camareiro negro. A história dele é uma das mais trágicas nesses trechos. A história do Pip é devastadora. Um jovem vibrante que, depois de pular de um bote por medo durante uma caçada e ficar sozinho por um tempo naquela imensidão vazia do oceano, ele perde a razão. Que horror! Mas a loucura dele não é vazia, sabe? Ele passa a dizer verdades incômodas, poéticas, como um bobo da corte shakespeariano. A experiência parece ter conectado ele a uma sabedoria terrível, vinda das profundezas. E o Ahab o adota, de certa forma. Sim, o Ahab o adota. Talvez por ver nele um espelho da própria alma isolada e marcada, ou talvez por uma centelha de compaixão genuína. A relação deles é complexa, adiciona outra camada à tragédia. Personagens incrivelmente ricos, e todos eles girando em torno da causa da obsessão do Ahab, Moby Dick. Como é que os excertos constroem a lenda dessa baleia branca? Olha, Moby Dick não é só uma baleia. Desde o começo, é apresentada como uma lenda, quase uma força sobrenatural. Os relatos dos marinheiros a descrevem como um cachalote de tamanho e ferocidade excepcionais. Irreconhecível, né? Instantaneamente reconhecível pela cor branca espectral,
a testa enrugada, a corcova peculiar em forma de pirâmide. A reputação dela é de inteligência maligna, de invencibilidade. Correm histórias de que ela aparece em diferentes oceanos quase ao mesmo tempo, o que alimenta a ideia da ubiquidade dela ou imortalidade. E Melville dedica um tempo considerável, num capítulo que está aqui nos excertos, para analisar especificamente a brancura da baleia. Isso parece ser chave para entender o símbolo. Sim, o capítulo A Brancura da Baleia é uma das reflexões filosóficas mais densas, mais impactantes do livro. Está bem representado aqui. Melville desconstrói a associação comum do branco com pureza, inocência, divindade. Ele argumenta que a brancura, quando associada a certos objetos ou seres, o urso polar, o tubarão branco, fantasmas, a palidez da morte, evoca um terror muito mais profundo, primordial. É a cor do vácuo, da ausência, do silêncio aterrador do universo. Nossa! Ele chega a ligar a brancura a um ateísmo incolor. Moby Dick, sendo albina, encarna perfeitamente esse horror inefável, essa ausência de significado ou benevolência no cosmos que tanto apavora a alma humana. Que análise poderosa! E essa aura de terror é reforçada pelos relatos dos ataques da baleia, certo? O caso do Essex é mencionado. Com certeza. O naufrágio real do baleeiro Essex, que foi atacado e afundado por um cachalote enorme em 1820, é narrado nos excertos como um precedente factual sombrio. Prova que a fúria destrutiva de uma baleia contra um navio não era só fantasia. E há outros relatos. Sim, outros encontros violentos, mutilações causadas por Moby Dick são relatados pela tripulação, por outros navios, construindo essa imagem de criatura inteligentemente malévola. Um encontro particularmente significativo é com o navio Jeroboam. O que acontece nesse encontro? A bordo do Jeroboam tem um profeta louco chamado Gabriel, membro da seita dos Shakers, um grupo religioso conhecido pelas crenças peculiares, pelos êxtases. Gabriel considera Moby Dick a encarnação vingativa do deus Shaker. Ele adverte a Rabi, amaldiçoa o Pequod. Isso eleva ainda mais a baleia a um status mítico, quase divino, pelo menos na percepção de alguns. Tudo isso converge para os grandes temas que Melville explora através dessa narrativa. Quais se destacam mais fortemente nesses trechos que a gente tem? Vários temas ressoam com força. A tensão entre destino e livre-arbítrio é palpável. O Ahab se vê como um agente do destino, quase possuído por uma força maior que o obriga à vingança. Como ele mesmo diz para o Starbuck. E o Ishmael também reflete sobre isso. Também. Especialmente naquela cena da Monkey Rope, lembra? Onde ele está fisicamente amarrado ao Kekeg, enquanto o outro trabalha sobre a carcaça escorregadia da baleia. Ah, sim. Ali o Ishmael percebe que a vida dele depende totalmente do outro naquele momento. Ele sente que o próprio livre-arbítrio sofreu um golpe mortal, sugerindo uma interconexão inescapável entre os destinos humanos. Outro tema óbvio é o confronto entre o ser humano e a natureza, a vastidão indiferente do oceano, a força bruta das baleias. Isso parece questionar o lugar do homem no universo, né? Sem dúvida. O oceano é um palco imenso, frequentemente hostil, e as baleias representam um poder primordial que desafia o domínio humano. A própria tentativa do Ismael de classificar cientificamente as baleias no capítulo Cetologia, Que também está nos excertos, né? sim, acaba por sublinhar os limites do conhecimento humano. Ele cria um sistema, mas admite humildemente a incompletude, comparando o trabalho dele à inacabada Catedral de Colônia. É um reconhecimento da vastidão, do mistério da natureza que sempre escapam à nossa compreensão total. E a linha tênue entre civilização e selvageria. Isso aparece bastante na relação com o Kekeg e nos próprios atos dos baleiros. Esse é um tema recorrente e provocador. Kekeg, o nobre selvagem, busca a civilização cristã, mas se desilude com a hipocrisia, a crueldade, prefere manter as crenças pagãs dele. Por outro lado, os homens civilizados do Pequod são constantemente descritos em termos de selvageria. Na caça, nas refeições. Exato. Na brutalidade da caça, na voracidade das refeições dos arpoadores, na cena infernal dos Tri-Orcs.
Melville parece sugerir que a selvageria não é exclusiva dos povos ditos primitivos, mas pode residir no coração da própria civilização. Tem uma comparação interessante que ele faz. A do patê de foie gras? Essa mesma. Pois é. Comparar comer carne de baleia com a iguaria civilizada do patê de foie gras, feito do fígado doente de gansos superalimentados, questiona diretamente a superioridade moral da sociedade ocidental. É bem irônico. E sobre tudo isso paira o tema avassalador da obsessão. A busca de Ahab é o motor de toda a tragédia. Sim, a obsessão de Ahab é o eixo central. O que começa como um desejo de vingança pessoal contra a criatura que o mutilou, se transforma numa cruzada metafísica. Ahab projeta em Moby Dick todo o mal, toda a frustração, toda a dor do mundo. Ele a vê como uma máscara. Como a máscara impenetrável por trás da qual se esconde uma força maligna universal. Essa monomania o cega para a razão, para a segurança da tripulação, para a própria humanidade dele, levando todos à destruição. É uma exploração profunda da natureza destrutiva da obsessão humana. O que nos leva ao clímax inevitável, o confronto final, narrado nos últimos excertos, a perseguição de 3 dias. A descrição dessa perseguição é eletrizante. A tensão aumenta a cada dia. Os presságios de Fedallah começam a se cumprir de maneira sinistra, irônica. No segundo dia, Fedallah desaparece misteriosamente. E no terceiro? No terceiro dia, quando Moby Dick emerge de novo, a tripulação vê horrorizada o corpo de Fedallah amarrado ao lombo da baleia pelas linhas dos arpões lançados antes. É o primeiro carro fúnebre não feito por mãos mortais da profecia. Que imagem terrível. E o segundo carro fúnebre, qual era? A segunda parte da profecia dizia que só o cânhamo poderia matar Ahab, e que ele veria 2 carros fúnebres antes de morrer. O primeiro, não feito por mãos humanas, e o segundo, feito de madeira americana. O segundo carro fúnebre acaba sendo o próprio Pequod. O navio? O navio, depois que Ahab lança seu último arpão, Moby Dick, enfurecida, vira contra o navio e o estraçalha com a cabeça. O navio, feito de madeira americana, se torna o veículo da destruição final. A batalha em si é descrita com uma intensidade brutal. Ahab não recua, mesmo ferido. De forma alguma. Mesmo com a perna de marfim quebrada, Ahab continua a luta. No último instante, ele lança o arpão final, gritando aquele desafio icônico. Até o fim eu luto contigo. Do coração do inferno eu te apunhalo. Por ódio eu cuspo o meu último suspiro em ti. Forte. Mas a linha do arpão se enrosca no pescoço e ele é violentamente puxado para fora do bote, desaparecendo nas profundezas junto com a baleia. Morto pelo cânhamo da linha do arpão, cumprindo a última parte da profecia. E o navio? O que acontece com a tripulação? O Pequod afunda rapidamente, sugado por um vórtice criado pela baleia ou pelo próprio naufrágio. Toda a tripulação morre. Numa imagem final terrivelmente simbólica, o Tashtego, que estava no mastro principal tentando pregar a bandeira de Ahab para que não arriasse na derrota, Sim. acaba nos últimos espasmos do navio, pregando acidentalmente também um falcão marinho que o atacava. A ave do céu afunda com o navio, presa à bandeira da rebelião humana. É uma imagem de aniquilação quase completa. Quase. Porque Ismael sobrevive. Como? A sobrevivência de Ismael é contada no epílogo. Ele é jogado ao mar, mas consegue se agarrar ao caixão que o Kikeg tinha construído para si mesmo quando adoeceu. Caixão canoa. Exato. Que depois foi calafetada e transformada em boia salva-vidas para substituir uma que tinha se perdido. Flutuando nesse objeto paradoxal, um símbolo da morte, mas também da amizade, da previsão do Kekeg, Ismael é o único sobrevivente. E ele é resgatado. Eventualmente, sim. Resgatado pelo navio baleeiro Rachel, que vagava procurando seus próprios tripulantes perdidos na caçada Moby Dick. É um final que deixa um fio de esperança, né? A sobrevivência do narrador para contar a história. Mesmo analisando só estes excertos selecionados, fica evidente a magnitude da obra de Melville.
A forma como ele entrelaça a aventura marítima, cheia de detalhes realistas, a profundidade psicológica dos personagens e uma investigação filosófica, simbólica, sobre temas universais como o mal, o destino, a natureza, a obsessão, é notável. É verdade. Ele cria um mundo inteiro e o povoa com personagens que lutam com questões imensas. A camaradagem entre Ismael e Kekeg, a loucura calculada de Ahab, o terror que a baleia branca inspira, a beleza e a indiferença assustadora do oceano. São tantos fios narrativos. Muitos. E no fim fica a pergunta, o que Moby Dick representa afinal? Era Ahab um herói trágico lutando contra um mal real ou um louco projetando a própria escuridão numa criatura magnífica, porém incompreensível? Essa ambiguidade é talvez o cerne do poder duradouro de Moby Dick, e ela transparece claramente mesmo nestes fragmentos. A baleia é uma entidade maligna consciente, um símbolo de um universo indiferente ou hostil, ou só uma força da natureza extraordinária sobre a qual os humanos projetam seus medos, suas culpas, suas buscas por significado? Melville não dá resposta fácil. Não mesmo. Ele não oferece uma resposta fácil. A verdade sobre Moby Dick, assim como a própria baleia, talvez sempre nos escape, sabe? Mergulhando nas profundezas no momento em que a gente acha que a capturou. Uma excelente provocação para a gente encerrar. A natureza da baleia e da nossa própria busca por respostas permanece um mistério a ser contemplado. Agradecemos por nos acompanhar nesta exploração dos excertos de Moby Dick. Até a próxima!